É É brincadeira, ridículo né, o que eu cara? vou falar, Piada, mas né? parece uma brincadeira, mas teve lá um cidadão absolutamente iluminado, né, uma figura muito bacana, que tudo isso é uma ironia, é claro, que foi lá, torcedor do Botafogo, que fez gestos racistas para a torcida do Palmeiras. Ontem eu estava aqui falando sobre como no Brasil esse negócio é um pouco mais rigoroso do que É, no restante da América do Sul, e é mesmo, é. não dá nem para Uhum. comparar. E aí teve esse gênio aí que estava aí fazendo gestos imitando macaco em direção à torcida do Palmeiras. Sério, eu juro por Deus que o cara faz meio de sacanagem, falando, acho que eu vou aparecer na televisão, vão me ver lá fazendo esse negócio É, bem mas bacana aqui. é, pode ser. Não sei nem como classificar. Bom, e acho que é o mínimo que a diretoria do Botafogo deve fazer é identificar, e a polícia, é claro, identificar esse gênio e, olha lá, o Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje no Newton Santos e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito. Eu não sei se esse gênio que estava lá sabe que o maior nome da história do do Botafogo era uma mistura de negro com índio, que era o Garrincha, ou que talvez um outro Jairzinho também era negro, ou que o O Luiz Didi, Henrique, que joga pra Luiz caramba, ou o Henrique. Didi, ou tantos caras da história do Flamengo, do Botafogo, eram negros. E esse gênio que estava aí faz esse gesto racista para uma outra torcida brasileira, o que também parece ainda um pouco mais bizarro, o Alicia. Não, é um lembrete também da gente não achar que só tem racista fora do Brasil, né? Para a gente lembrar que nós somos um país profundamente e estruturalmente racista. Né? Assim, o absurdo de você imaginar um torcedor, né, brasileiro, num país em que mais de 50% da população é negra. O cara mora no Rio de Janeiro, o cara torce para o Botafogo. Ele está ali cercado de pessoas negras. Depois de um incidente que aconteceu ontem, né? Aliás, antes de ontem, né? Tinha acontecido no dia anterior na Libertadores, de gestos racistas feitos em direção à torcida do Atlético Mineiro. O cara faz isso de novo, né? Num dia a gente tem uma criança fazendo, né? Portanto, passando o bastão geracional do racismo adiante, e agora o cara, sem nenhum constrangimento, né? Mesmo cercado de outras pessoas negras, mostra que a ignorância não tem limite, né? Mas a lei impõe limites. Se na Argentina não tem, se os caras não estão nem aí, se o governo, inclusive, apoia cantos racistas, no Brasil não, né? Esse vagabundo racista criminoso precisa ser punido, né? Não só com não ter mais acesso a jogos do Botafogo e muito boa nota do Botafogo, mas ser punido criminalmente, né? Que a lei está aí para isso, para que as pessoas que não têm, né, um mínimo de decência moral pelo menos tenham medo da lei, né? É o mínimo que eu acho que pode acontecer diante de uma situação dessa, mas é deprimente a gente lembrar que é isso, né? Não estamos imunes ao racismo, muito pelo contrário, né? O Brasil é um país estruturalmente racista, mas que pelo menos hoje tem leis, né, que podem combater esse tipo de atitude. Isso, eu só lamento, Tirone, Arnaldo, assim, de ver o quanto esse tipo de coisa é tolerado por quem está em volta, entendeu? Esse Uhum. cara tinha que ter sido arrancado dali. Quem sou eu para defender a violência, combater violência com mais violência? Mas esse cara tinha que ter sido arrancado dali, ele tinha que ter sido coibido por quem estava em volta, sabe? As pessoas precisam demonstrar sua indignação na hora também, e não só ficar olhando, fingir que não viu, para não deixar, assim, trazer o desconforto ao racista. Né? E eu espero que o desconforto dele seja o máximo possível e que a lei seja aplicada contra esse tipo de bandido. Sabe, Esse Alicia, criminoso eu, aí precisa sair de cena, evidentemente. Não tem outra palavra, né? É um criminoso, esse cara aí. Mas fala aí, Arnaldo. não, o que a Alice está falando, a gente estava no estádio faz tempo isso, né? Faz um tempo. E um torcedor proferiu palavras racistas para um jogador, nem lembro se era adversário do próprio time ou arbitragem. A reação do entorno, para mim, foi a coisa mais satisfatória que eu presenciei nos últimos tempos. Foi uma. Todos em volta, e ele achando que estava no direito de expressão do que ele. Cara, foi uma reação Aonde de isso, todos Arnaldo? em volta. No Bis, não sei se você lembra disso. O cara Hum. falou lá um monte de besteira, todo mundo em volta cercou, chamou a polícia e falou não sei o que, expulsou o cara dali.
E é isso mesmo. Espanta mesmo a complacência das pessoas em volta, dos amigos, ou sei lá, ou dos que ficam ali, que é uma coisa impressionante. Mas a Alicia tocou nos pontos, foi cirúrgica. Aqui são outras sanções, outro tipo de punição. E não precisa ter punição esportiva, não ser expulso do quadro do Botafogo, ou sei lá o quê, dos sócios torcedores. A questão é criminal, né? E acho que uma vez identificado, o cara tem que pagar por isso, né? Essa é a questão, pelo menos por aqui. O Levi aqui fala, esse criminoso não representa a nossa torcida. Sem dúvida nenhuma não representa a sua Claro. torcida. O que piora ainda mais as coisas. Não bastasse o crime que esse palhaço cometeu, ele ainda contamina a impressão sobre uma torcida inteira. Não, ele é um palhaço solitário, quer dizer, teve lá a anuência dessa turma que estava em volta dele, mas evidentemente não representa a torcida do Botafogo. Por isso, mais ainda, que deve ser punido criminalmente. É um criminoso que deve ser punido. É bom a gente não deixar esse negócio esquecer, porque daqui a pouco falar, vamos identificar aquele cara que estava outro dia no estádio do Corinthians fingindo que estava nadando, fazendo gestos em direção lá à torcida do Corinthians. Eu não sei o que aconteceu com esse cara. Ah, vamos punir, vamos atrás. Até agora, ninguém sabe. Ninguém sabe qual o desdobramento dessa história aí. É bom a gente também continuar de olho para ver se esse cara vai ser mesmo punido, se o cara vai mesmo para cadeia, vai ser preso, vai ser processado. É bem interessante a gente ficar de olho nisso para não virar a página e simplesmente esquecer. Muito bem, hoje a gente estava falando sobre o que fazer no fim de semana, o Palmeiras, o Botafogo, porque envolve times que entram em campo hoje, como o São Paulo, Arnaldo Ribeiro. São Paulo está lá em Montevidéu, no Uruguai, onde ainda existe uma temperatura climática boa, frio, portanto, no Uruguai. É lá que o São Paulo enfrenta o Nacional. O jogo para o Nacional é um jogo muito importante, porque o Nacional está a um passo de conseguir entrar no Super Mundial de Clubes lá, ele precisa de alguns pontos de vitória, né? E outras combinações, né? Precisa que alguém outro seja campeão, que algum outro time seja campeão, mas enfim, a chance dele é vencer um desses jogos desse confronto. E o São Paulo vai estar lá com força máxima na medida do possível, é isso? Sim, força máxima. Poupou o time inteiro no final de semana contra o Atlético Goianiense, coisa que não vai poder fazer contra o Palmeiras. É curiosa a situação, né? Porque agora o São Paulo tem a mesma campanha que o Palmeiras no Brasileiro. Então, o jogo no Brasileiro também vale bastante para o São Paulo, né? E é o time que vinha jogando, é um sistema ousado, né? Que é mais ou menos o sistema do Botafogo, tem 4 atacantes. E tem bastante gente jogando com 4 atacantes no futebol brasileiro, mas o São Paulo joga com 4 atacantes no Uruguai. Mas eu estava puxando pela memória, Tironi, a última vez que o São Paulo jogou como visitante, essa é a diferença para o Palmeiras do Abel, que vem jogando Libertadores. A última vez que o São Paulo jogou como visitante um jogo eliminatório de Libertadores com público foi em 2019, na pré-Libertadores contra o Tajeres, lá em Córdoba. Né? São Paulo não tem essa experiência há muito tempo. Se for no mata-mata mesmo, oitavas, é desde o jogo do Atlético Nacional de Medellín, lembra? Com o Paton Bausa lá atrás, que foi eliminado, do Borja, quando o Borja surgiu para o mundo do futebol. E essas coisas fazem falta, né? Esse traquejo. E o São Paulo vai ter hoje uma baita de uma experiência, porque jogar lá no Parque Central sempre foi um inferno. O Nacional é uma equipe que melhorou muito depois que o Recoba saiu como treinador. Está invicto o Lazarte, o técnico. Os caras foram campeões recentemente em cima do rival Peñarol nos pênaltis. Esse mesmo Peñarol que goleou o Strongest, está virtualmente classificado. Fez contratações na janela importantes, né? O São Paulo não fez tanto assim, só fez uma. E tem essa história do Mundial. Para entender essa história do Mundial, é o seguinte: o Nacional, dos times ranqueados da Conmebol, ele está atrás na fila do Olímpia do Paraguai, que não disputa a Libertadores. Se o Nacional consegue mais 3 pontos, independentemente da classificação às quartas de final da Libertadores, ele assume a posição do Olímpia e passa a ser o time na fila para ingressar no Mundial, se a vaga for para o ranking da Conmebol e não para um outro campeão da Libertadores que não for esses últimos, né? O Fluminense, o Palmeiras e tudo mais.
Então existe uma chance, tem muita coisa em jogo para o Nacional, né? É uma parada, é quase que se o Nacional, mesmo eliminado, consegue vencer um dos jogos com o São Paulo, ele consegue alguma coisa, ele está na briga por uma possível classificação para esse Super Mundial, é bastante coisa. E acho que vai ser um jogo bem desafiador para o São Paulo, bem desafiador. Na hora do sorteio lá atrás, parecia mais simples a eliminatória. Eu acho que de lá para cá, os dois melhoraram, o São Paulo e o Nacional. Então, acho que o jogo vai ser bem mais complexo do que seria há 2 meses lá antes da Copa América.